Não negociou, né? Ele faz a sua defesa, mas também ele prega o evangelho. E era perigoso, né? Falar isso aí que ele falou, voltar aqui para a missa, né? Então, uma das coisas que eu deixo nesse capítulo 24, que eu chamo muita atenção, é a oratória. Eu achei muito linda essa parte, né? A hora da defesa. A gente tem que saber defender a nossa fé, saber analisar que palavras bonitas nem sempre são verdades. Ok? Preste atenção nisso. Agora vamos para o capítulo 25. Capítulo número 25. A gente viu no final do capítulo 24 que Festo, o apóstolo Festo, ele é o sucessor de Félix nessa província ali em Jerusalém. E aí, passados 2 anos, né? Passados 2 anos ele sucede a. Então, no caso, ele deixa Paulo já está aqui, fica preso 2 anos. Né? Paulo já está preso aqui há 2 anos já. Pensa que Paulo já está preso há 2 anos. Aí diz assim o versículo 1 do capítulo 25: Entrando, pois, Festo na província, subiu dali a 3 dias de Cesareia até Jerusalém. Agora o que eu acho engraçado, irmãos, é o seguinte: já havia se passado 2 anos e aqueles acusadores de Paulo ainda não tinham sossegado. Eles queriam ele morto. Eles queriam ele morto. Aí veja a estratégia deles: se trocou o governador, aí eles agora eles vão até esse novo governador e traz novamente a pauta, no caso do Paulo. E o sumo sacerdote e os principais dos judeus comparecendo perante ele contra Paulo e rogaram, pedindo como favor contra ele que o fizesse vir a Jerusalém, armando ciladas para o matarem no caminho. Ou seja, eles queriam de fato exterminar o apóstolo Paulo, eliminar o apóstolo Paulo. Eles não queriam que o apóstolo Paulo ficasse vivo. Mas Festo respondeu que Paulo estava guardado em Cesareia e que ele brevemente partiria para lá. Versículo 5: Os que, pois, disse, dentre vós tem poder, ele falando para os sacerdotes, desçam comigo, e se neste homem houver algum crime, acusem-no. E não se demorando entre ele mais de 10 dias, desceu a Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, mandou que trouxessem a Paulo. Chegando ele, o rodearam os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo contra Paulo muitas e graves acusações que não podiam provar. Se eu faço uma acusação a alguém e não consigo provar, eu sou uma falsa testemunha, sim ou não? Sim. Agora, como é que esses homens que se disse conhecedores da lei, ou que queriam julgar o apóstolo Paulo conforme a lei, eles estão infringindo a lei? Não tem como. Então, porque eles não se importavam com isso. Eles estavam preocupados com lei. E eles mesmo se preocupavam com lei. Essa é a questão de lei. É de psicopatia. Né, de lei ou de templo, né? O templo, lei, isso é só um pano de fundo, gente. Isso é só um pano de fundo para você. Quer dizer, eu realmente queria manter a posição deles. Sem compromisso nenhum com a verdade. Foi exatamente o que fez com Jesus. Quantas vezes a gente vê nos evangelhos da este inveja de Jesus? Inveja, por quê? Porque eles queriam manter a posição. Era um sistema já que estava forte. O sistema estava forte. E é óbvio que todo aquele sistema que você tem benesses, você tem privilégio, você tem benefício, ninguém quer perder, gente. É verdade. É por isso que quando o cara entra na política, o cara passa 20, se puder 20, 30, até morrer. Porque tem muitas benesses, tem muito privilégio. O mesmo motivo porque os templos idólatras também perseguiam os cristãos, né? Porque tinha muita renda, né? Aí, a gente vê esse Éfeso, né? A gente vê esse Éfeso. Gerou dinheiro. Então, assim, aquilo que traz benefício, mas é óbvio que eles querem dizer que a causa aqui é justa, né? Porque eles querem guardar a lei, né? É porque eles querem proteger o templo, a lei de Moisés, balela, não vai ser fiada. A gente, por exemplo, a gente vê as situações aqui no Brasil, né? Quem se atenta um pouco à política, que por defender a democracia, né? Se você usando a palavra democracia, você pode fazer qualquer coisa, porque você está defendendo uma democracia. Então você pode prender, você pode não ter julgamento, você pode atropelar a lei. Pode censurar. Pode censurar pela democracia, coisa com contrassenso, né? Eu uso com democracia para te censurar. Não faz. Você está entendendo? Quando eu estava lendo esse texto, eu vi exatamente isso. Você usa o argumento bonito para fazer o mal.
E tudo isso mediante o quê? A oratória. Isso na política, dentro da igreja, pregando, onde for, você tem que saber filtrar essas coisas. Senão... Verdade. Versículo 8. Mas ele, em sua defesa, disse: eu não pequei em coisa alguma contra a lei dos judeus, nem contra o tempo, nem contra a cena. Todavia Festo, olha só, querendo comprazer aos judeus, respondendo a Paulo, disse: queres tu subir a Jerusalém e será perante mim julgado acerca dessas coisas? Não. O que é que se ele queria comprazer aos judeus, ele queria levar o apóstolo Paulo a Jerusalém e aí decretar a sentença de morte de Paulo, como foi com Jesus. Foi exatamente o que foi Pilatos fez. Ele quis comprazer os judeus, né? Porque todo governador, o que é que ele queria? Ele não queria que houvesse rebelião, né? Ou seja, como é que fala de sedição, rebelião. Por quê? Porque se há uma rebelião na província, provavelmente esse governador dessa província ele era tirado do seu cargo. E ninguém queria perder o seu cargo, ele queria ser a benesse. Então, o que é mais fácil na mente dele, né? Esse cara aqui é só uma pessoa, isso aqui é uma multidão, vai que essa multidão se revolta, né? Vai que essa multidão se faz uma rebelião. Então eu vou agradar eles. Né? Pilatos disse: ó, hoje é o dia da festa, eu tenho o costume de soltar, vocês querem ter Barrabás e Jesus? Ah, quero Barrabás. Então eu vou condenar isso aqui, né? Tu lavou as mãos. E esse aqui não, queria levar ele exatamente, queria fazer exatamente, levar para Jerusalém, para julgar ele, para que o apóstolo Paulo fosse morto. Né? E o apóstolo Paulo, entendendo essa estratégia dele, o apóstolo Paulo vai rebater. A única preocupação de Roma era essa. Roma não estava nem aí pelas causas judaicas. A única preocupação é se era um tumulto de revolução contra Roma. Manter a ordem. Se não fere Roma, te vira com seus problemas. Né? Mas assim, como a gente falou, isso até 64. Né? Então assim, Roma não tinha nenhum problema. É tanto que Jesus foi jogado para dentro, ficou indo para lá e para cá, jogado para os judeus que julgaram. Né? Vocês que julgam. Né? Porque Roma não estava interessada nas causas judaicas. O interessante é o manejo das massas. Né? Toda a vida teve isso. Né? Hoje em dia se usa a mídia para manejar as massas. Né? Mas já tinha isso. Desde a época de Jesus eles tinham argumentos para manejar as massas. Você vê que tanto romanos como judeus, e hoje, no nosso dia de hoje, né? Eu acho que até ajuda mais, né, a questão da mídia, porque ela tem um alcance maior do que boca a boca, do que fulano fez isso, fulano fez isso. Quando você consegue colocar isso numa tela, projeta isso numa televisão, você projeta isso numa rede social, fica muito difícil de você controlar. Né? É uma mentira que muitas vezes se torna verdade, porque são repetidas vezes sendo você propagando, você colocando histórias, você colocando ali. E como é que você vai deter isso depois que isso é lançado? É muito difícil, é uma mentira que muitas vezes se torna verdade por causa das massas. Isso, e a gente sabe que as massas têm poder, né? Que a massa, quando ela se rebela, é muito difícil. Por que Roma não queria a rebelião? Porque ela tinha um custo de mandar soldados para conter, né? Tanto é que quando a gente ir lá em 70, quando vem em 70, que é a destruição do templo, né? Que é a destruição do templo, porque houve uma rebelião dos judeus, e aí Roma manda soldados para destruir ali, e nem destrói o templo, sim, incendeia. Porque há um custo, né? Por isso que muita gente não quer ir para a guerra, porque a guerra é muito custosa, a guerra é muito dinheiro. Então, como é que se faz agora a forma de se guerra hoje? É de outra forma, né? A famosa Guerra Fria hoje 2.0 que se fala aí, né? É de outra forma, né? E a mente é muito importante nisso, né? Então, hoje você fecha acordos comerciais, né? Hoje você tem acordos com outras nações, então é uma geopolítica, porque a guerra é muito custosa, se perde muito, né? Para se refazer, por exemplo, a Europa na Segunda Guerra, foi muito dinheiro. Nem quantos milhões de pessoas não morreram? Então, assim, é muito custoso. Então, eles entenderam isso, então as estratégias diferentes. Então, Roma já entendia isso nesse tempo. Então, se for para estar sempre contendo rebelião, vai ser muito custoso, vai ser muito danoso para a gente. E eles é bem objetivo, né? Eles pegam ali um símbolo para mostrar o poder deles, né? Esse versículo também essa questão de festa, ele não está no momento algum preocupado em proteger Paulo, diferentemente do anterior, né? Por quê? Ele queria agradar o judeu. Então, assim, eu conjecturo assim, por exemplo,
tinha o trajeto, o percurso. Então, Paulo morrendo ali, alguém ia levar a culpa. A classe sacerdotal não era. Então, o negro ia ser crucificado. Ou seja, em uma solução, ele dava uma carga doce para ele, né? Tirava, porque Paulo era um problema. Ele não podia rebater de frente com a classe sacerdotal. Então, quem ia sobrar para quem? Para aquele grupinho ali que ia jejuar, ia fazer esse pedido blasfêmia, alguém ia ser crucificado. Ou seja, ele ia tanto tirar de rota ali Paulo, que era que estava causando aquela coisa ali, né, na mentalidade dele, e alguém, obviamente, iria ter que pagar por Paulo, porque Paulo era um cidadão romano. E não ia ser a classe sacerdotal, ia ser os menores. Então, assim, ele iria, né, na cabeça dele, resolver os problemas dele tranquilamente. E se de fato, por exemplo, assim, se Paulo não fosse romano, Paulo já teria sido executado já estava há muito tempo. Não. A questão aqui, agora o que eu acho legal é isso, assim, é esse direito ser preservado, né? Esse direito ser preservado, né? Porque eles poderiam muito bem, né, abrir mão desse direito, meu irmão, meu Deus, deixa esse cara pra lá, só um cara aqui. Também acho bonito isso. Vamos matar isso, né? Mas eles preservam isso nesse direito. A seriedade com o direito, o direito, né? Que né? o romano fazia. Mesmo tendo essa corrupção, mas o direito, eu sou romano, então eu vou ter que ser julgado do jeito correto. Eu também acho bonito isso. Por isso que esse método se estende até hoje. O devido processo legal. O devido processo legal, né? Então assim, que aí o que acontece? Porque os romanos também eram muito influenciados pelos gregos, né? Também, né? Os romanos, essa questão da filosofia toda era muito influenciada pelos gregos. Então você vê como quando uma cultura ela é forte, como ela se estende. Capítulo, versículo 10, aí Paulo diz, mas Paulo disse, eu estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Ou seja, eu sou romano, eu tenho que ser julgado aqui, eu tenho que ser julgado por eles. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu bem sabes. É interessante isso, você sabe disso, né? Você não é bobo. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, eu não me recuso a morrer. Mas se nada há dessas coisas e estes me acusam, ninguém pode me entregar a eles. Apelo para César. Ou seja, o apóstolo Paulo entendeu que aqui com festa não ia adiantar de nada. Não ia dar em nada, não. Não ia dar em nada. Aí ele faz apelo para César. E é o imperador. César que é um título, né? César é o título. É o título. Não é o nome de César é o título. E aí, inclusive, quem estava aqui nesse período aqui era Nero. Sim. Já era Nero o imperador. Quem tirou Félix foi Nero. Já era Nero. E disseram que Nero. E outra coisa, não só tirou Félix, isso foi. Estava aí no chat, né? Não só tirou Félix, como ele foi morto também. Sim. Por ser um governador fraco. Inclusive mata Paulo, Pedro, né? Isso. Também, né? Ele sai matando. Ele, exatamente. E aí ele é como se fosse a Suprema Corte, né? É a Suprema Corte. É a mesma lógica, é a mesma lógica. É a mesma lógica, né? Quando apelo para César, ele disse, não, eu apelo para a Suprema Corte. Já que aqui nessas instâncias não se resolveu, as menores, eu vou para a Suprema Instância. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu, apelaste para César irás. É tipo assim, para César está em Roma, está longe, né? Está longe, eu me livro, de qualquer forma eu me livro do problema, né? Se eu for levar para o Evangelho que ele não quer, está apelando para César, vai lá para César resolve, está longe mesmo, está em Roma, então está tudo resolvido. Passados alguns dias, o rei Agripa e Berenice, esse rei Agripa aqui é o Agripa 2, né? Que tinha uma Agripa 1 e que tinha uma Agripa 2, né? Isso aqui, se não me engano, é o bisneto do Herodes o Grande, quer dizer? Né? É o bisneto, né? De Herodes o Grande. Herodes o Grande foi o que construiu Cesaré, né? Isso. Foi aquele que mandou matar as criancinhas, né? Isso foi Herodes. Eu acho que porque às vezes eu confundo os Herodes, às vezes eu fico confundindo as ordens dos Herodes. Porque teve, quando eu estava olhando os Herodes, teve os Herodes antes desse também, né? Mas, porque o Agripa 1 é aquele que manda matar Tiago. Que manda matar no capítulo 12. Sim. Esse é o Agripa 1, esse aqui é o Agripa 2. Pronto. Herodes também era um título, né, pessoal? Também, exatamente, é um título. O rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia a saudar Festo. E como ali ficassem muitos dias, Festo contou ao rei os negócios de Paulo, dizendo: um certo varão foi deixado por Félix aqui preso, a respeito de que os principais dos sacerdotes e os anciãos dos judeus, estando eu em Jerusalém, compareceram perante mim pedindo sentença contra ele. A eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos,
No dia seguinte, sem fazer dilação alguma, assentado no tribunal, mandei que trouxesse Simão. Versículo 18, Paulo perante o rei Agripa. Acerca dele, estando presentes os acusadores, nenhuma coisa apontaram daquela que eu suspeitava. Tinha, porém, contra ele algumas questões acerca de superstição e de um tal Jesus, defunto, que Paulo afirmava viver. Interessante, né? Ele falava tal Jesus. defunto, que Paulo afirmava viver. Defunto que Paulo afirmava viver. E estando eu perplexo acerca da inquirição desta causa, perguntei se queria ir a Jerusalém e lá ser julgado acerca destas coisas. Mas, apelando Paulo para que fosse reservado ao conhecimento de Augusto, mandei que o guardassem até que o envie a César. Então Agripa disse a Festo: bem quisera eu ouvir também esse homem. E ele disse: amanhã o ouvirás. 23. No dia seguinte, vindo Agripa e Berenice, com muito aparato, entraram no auditório com os tribunos e varões principais da cidade, sendo trazido Paulo por mandado de Festo. E Festo disse: Rei Agripa e todos os varões que estáis presentes conosco, aqui vedes um homem de quem toda a multidão dos judeus tem falado, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convém que viva mais. Mas achando eu que nenhuma coisa digna de morte fizeram, e apelando ele mesmo também para Augusto, tendo determinado o enviado. 26. Dele, porém, não tenho coisa alguma certa que escreva ao meu Senhor, e por isso perante vós o trouxe, principalmente perante ti, ó rei Agripa, para que depois de interrogado tenha alguma coisa que escrever. Porque me parece contra a razão enviar um preso e não notificar contra ele as acusações. Veja que para o judeu, para ele, essas questões, essas acusações, não, nada. Para ele não significar nenhum. Está sendo acusado porque está pregando um cara que é defunto, mas está afirmando nele, está pregando ressurreição, está pregando superstição. Então, assim, então para Festo, isso não significava nada, assim, isso não é crime, né? Isso não é crime, assim. Vocês estão me acusando de uma coisa, eu vou escrever o quê? Eu vou escrever o quê para César? Né? Vou escrever o que vai chegar ali, olha, tá? Era ridículo, né? Né? Exatamente, para ele era ridículo, né? Aí eu vou escrever o quê? Eu tenho que escrever. Né? Então, por isso que ele está dizendo, ele já sabia que Paulo não tinha culpa alguma. Né? Então, mas só que eles querem, com prazer, querendo fazer com que os judeus se sentissem bem e não levar realmente, pelo menos Festo queria levar Paulo à morte. Mas o apóstolo Paulo se vale do seu direito. Mais uma vez que a gente falou semana passada. Meu irmão, nós somos cidadãos do céu? Somos, mas também somos cidadãos daqui. Então, se nós temos deveres como pagadores de impostos, também nós temos nossos direitos. Então, se aquilo que é de direito nosso, nós devemos buscar na justiça. Não é porque tem muitos cristãos, mas é porque é perseguido, tem que ser perseguido meu. Não, se é direito seu, busca aquilo que é direito seu. É porque se a lei dá uma para você é um cidadão brasileiro, você tem todo o direito. O apóstolo Paulo, ele recorre a isso. Ele podia dizer, eu sou romano, mas não vou recorrer não, porque Jesus disse que eu ia ser perseguido, eu vou ser perseguido. Não, gente. Né? É tipo, tem gente que a palavra tem que se cumprir de qualquer forma. O apóstolo Paulo é inteligente. Isso aí é muito bom você ter falado isso aí, porque tem muitos irmãos que às vezes, eu acho, na minha visão, eles orientam de forma errada a igreja, espiritualizando e outra coisa, e acusando a igreja de um pecado bíblico no momento em que a igreja está cumprindo a sua cidadania. Por exemplo, o que a Bíblia não autoriza a gente como crente fazer é quebrar regras revolucionárias. Por isso que você não vê, não, eu vou quebrar, vou sair quebrando tudo. Crente não pode fazer isso. O crente tem que respeitar a autoridade constituinte. Mas na hora que eu tenho que me posicionar como cidadão, com um direito meu, que eu não quero aquele cara, eu não estou indo contra a Bíblia. O cara fala assim, não, você tem que aceitar, mas não é pelo voto que a gente tira, não é assim que Deus permitiu que a gente fizesse? Então eu vou cumprir a minha cidadania. Como é que o cidadão multa os governadores? Não é fazendo campanha? Não é se posicionando? Isso não está de acordo com a democracia? Não está ferindo nenhuma autoridade? Então é meu direito. Paulo cumpria todos os seus direitos. Tudo que ele tinha direito como romano, Paulo seguia à risca. Agora, na hora de bater de frente, ele não batia. Se era autoridade, era autoridade. Agora, no meu direito, meu amigo, ele sabendo o direito, eu vou seguir o meu direito. Quer ver uma coisa? Esse apelo de César era um direito do romano.
É uma palavra que você pronunciava que lhe dava o direito, como romano, de ser e apelar para César. É um direito, e Paulo usou. Aqui no comentário de Shed ele fala, Paulo não aceitava, não tinha medo de morrer. Mas ele não aceitava, o que Paulo não engolia era injustiça. Tipo assim, quer me matar? Me mate, mas me mate que todo mundo sabe que você é um safado mentiroso e eu tô morrendo como justo. Quer me matar? Me mate, eu vou para a glória, não tenho problema nenhum com isso, eu estou bem com Deus. Como Paulo usou 2 vezes no capítulo 23 e no 24, eu estou com a minha consciência limpa. Agora eu vou morrer como um justo e você vai morrer como um criminoso. E você vai me matar como um criminoso. E Deus vai, e Jesus, a placa tem lá, Rei dos Judeus. Ele vai morrer, mas ele vai morrer como Rei dos Judeus. Aí então o que é que acontece? Era isso que Paulo falava. Foi igual eu quando estava numa empresa. As meninas com medo de perder o emprego, eu só estava lá estagiando, né? Aí, com medo de perder o emprego, aquela coisa de trabalho, né? Se o medo, né? Que é normal em qualquer empresa, eu até entendo, né? Porque é cobra engolindo cobra. Aí a menina, e eu tinha entrado lá pela porta do patrão. Eu falei com o patrão, foi uma indicação. Mas eu tinha o telefone do patrão, mas eu jamais ia ligar para o patrão, olha, estão me maltratando. Gente, isso é bonito para minha cara? Aí eu fui lá, né? Beleza, atrito, eu aguento, bater de frente. Mas quando chegou no final, que a menina quis me dispensar por razões mentirosas, eu falei, eu não vou sair daqui como mal funcionário não, agora eu apelo a César. Não, tá contra mim, vamos no argumento. Mas agora eu vou ligar pro dono. Eu não vou falar da empresa, é uma empresa conhecida, eu vou, vamos ligar pro dono. Vou ligar, olha, eu não tenho problema, mas estão falando aqui com a mentira minha e eu não vou sair daqui mal não. Meu amigo, o homem veio saindo fogo do nariz, botou nós dois assim, e Deus preparou tudo. Quando chegou no ambiente de trabalho, pegou logo ela, já estava com excesso de trabalho, excesso de funcionário. Tudo sentado conversando e só eu em pé, olha que coisa linda. Aí eu em pé trabalhando e ele já chegou gritando todo mundo. Eu tinha o telefone do patrão, mas se eu fizesse esse artifício, você acha que eu ia ganhar respeito? Não, eu ia estar fazendo fofoca, porque, meu amigo, aguente, trabalhe, porque as meninas estavam botando obstáculos. Não é nem porque eram pessoas ruins, são ruins, porque eu vou ver ruim mesmo, mas por que eu estou dizendo? Mas é porque é medo, o ser humano não é assim, ele não tem medo de perder o seu cargo, eu até entendo, ninguém quer perder sua posição, seu salário, seu emprego. Aí começa a querer botar obstáculo, e atrasar, não deixar você aprender, e eu fui lá, Emília, exclusivamente para aprender, eu não queria mais nada, nem ser contratado, eu queria aprender. Aí criou essa briga toda e quando foi, aí é isso que Paulo falou, trazendo com Paulo. Paulo falou, eu posso ir para a morte, mas eu vou e todo mundo vai saber que eu fui injustamente. Paulo não falou isso, mas era por isso que Paulo seguia à risca as regras. Também tem o caso espiritual da pregação da palavra. E aqui diz assim, ó, Paulo não teme a morte, mas não admite injustiça. Irmão, se tem uma coisa que amarga na nossa... É lógico, irmão, que isso amarga em pessoas que têm consciência, pessoas que gostam de andar direito, né? É injustiça. Se tem uma coisa que tira sono, que deixa você doido, é injustiça. É uma coisa que... Tá sofrendo injustiça, é melhor você se desconectar. Chora nos pés de Jesus, esquece o assunto, porque se você ficar alimentando com isso, você adoece. Não alimente, não fique remoendo injustiça. Pela lei tem a questão da integridade da pessoa. Da integridade, da honra, né? A honra. A honra. Pela lei, você pode, inclusive, processar uma pessoa por injúria, difamação, e tem o outro, né? Calúnia. Tem também a questão da, não sei o que, como é que é? Quando a pessoa percebe que você fica dizendo as coisas, assédio, tem importunação também, né? Você demorou, você tem a gente conclui, mas é isso, né? É assim, a gente é cristão, mas a gente não é cidadão de segunda classe, não. A gente não é cidadão de segunda classe, a gente tem os mesmos direitos. Se a gente vive numa sociedade que os direitos são para todos, né, nós devemos fazer o nosso direito. Eu não estou falando de uma sociedade onde, por exemplo, você vai para o Oriente Médio, onde o cristianismo é crime, na verdade, né? E aí realmente você vai estar num ambiente onde
há uma hostilidade contra o evangelho e ali vai haver uma perseguição. Aí cabe a desobediência civil. Mas se aqui a gente está num ambiente, num país que diz democracia, que é o direito para todos, nós não somos cidadãos de segunda classe. Não somos, então temos que exercer o nosso direito. Pode falar, gente. Essa coisa também, né? Às vezes a gente só uma vertente, e às vezes acontece com a gente deveria agir de outra forma e acaba agindo de outra, por não expandir um pouco a situação. Por exemplo, a gente está falando sobre o direito, mas fala muito bem sobre o direito. Monge Assunção também aplicou a questão de casamento, né? Que poderia fazer esse tipo de casamento aqui dentro, a gente vai usar o nosso direito. Existem personalidades. Por exemplo, Paulo é uma pessoa eloquente, ele conseguia se defender. Vai ter pessoas que ela vai conseguir se defender, mas o temperamento vai falar mais alto, vai dar certo? Não vai, então fica alto. Tem pessoas que não têm eloquência e nem têm temperamento alto. A pessoa vai fazer o que eu? Nenhuma coisa nem outra. Vai sentar e chorar. A senhora passou por uma situação e a irmã Emília disse que ficou calada. Então, assim, talvez haja mais opções, mas tem a pessoa eloquente, tem a pessoa que é destemperada, e tem a pessoa que nem é uma coisa nem outra. Então, assim, Deus ele atua nessas áreas. Então, ele vai atuar na vida da pessoa que é eloquente, da pessoa que é destemperada, fica lá dentro, eu vou agir, a pessoa que não é eloquente, Deus vai agir da mesma forma. Então, para que a gente não venha olhar esse texto e achar que a gente tem que agir apenas como Paulo, porque se você não tem eloquência, não vai inventar, vai dar besteira. Então, não é isso que Paulo sempre percebe. Não, é verdade. E Deus ele é soberano na vida de Paulo. Aí Deus levanta um pau para te proteger. Já pegando esse ponto seu, quando a gente vai lá para 1 Coríntios, né? Deus faz isso. 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele critica, ele condena o litígio entre os irmãos. Ele diz, olha, entre vocês, resolvam isso. Não deve haver litígio. Ou seja, vocês entre os irmãos, você levar a causa para um infiel, ou seja, para alguém que... Ou seja, por acaso entre vós, não tem ninguém digno de julgar as coisas, não? Já é vergonhoso ter litígio, né? É mais vergonhoso você levar as causas para a gente de fora julgar. E se for preciso, sofra ao agravo, sofra a injustiça entre a gente. Entre nós. Sofra. Porque aí onde entra minha vingança. Tem muita gente, por isso que a questão é essa, tem muita gente que sofre o agravo, né? E aí sofre a ofensa e diz, agora eu vou tomar de regra aqui, porque eu sou o que está no braço, não é? Assim, aquelas coisas aí não é, né? Então assim, sofra a injustiça, porque se você está sofrendo a injustiça, você está testificando que você é um cristão. Porque entre os irmãos é preciso. Até entre os irmãos é até nesse mundo mesmo, né? Então assim, é preciso, como você está dizendo, você temperar isso, né? Você ter essa moderação, de entender isso. Porque, infelizmente, irmão, quem da gente nunca ofendeu alguém? Ou nunca machucou alguém? Todos nós machucamos. Então é isso que a gente tem que entender, sabe? Que ter conhecimento. Todos nós já machucamos alguém, todos nós já ofendemos alguém. Então, o problema é que quando a gente ofende, tá tudo bem, mas quando nos ofendemos, me ofendeu não, porque quando ofende um parente nosso, né, a gente quer a defesa 100% normal, natural, mas você vê assim, pensa, irmão, é só se colocar no lugar. Se fosse comigo, será que eu ia querer que tratasse meu filho assim, meus familiares assim? Será que eu não ia querer mais misericórdia, né? Então é bom a gente se colocar no lugar. Isso foi muito importante isso que ele colocou, porque é um problema que existe muito hoje. Hoje o que você vê é crente processando crente. Será que isso é bíblico, irmão? Será que você tem que... você vai estar processando ali, né? O ensinamento de Jesus não resolveria essa questão? Porque quando Paulo, em todo momento, botava a igreja, a obra de Deus acima de qualquer coisa. Deus acima de tudo. Então vai manchar a igreja, sofra um dano, né? É isso que a gente tem que falar. A gente vê homens influenciadores aí na internet mandando processar, né? Pessoal, a gente está falando de irmãos e irmãos. E a gente não está acrescentando aqui abusadores, estupradores, espancadores, isso aí são criminosos. Um homem desse não pode estar livre, não estou falando disso, né? Não estou falando disso. Mas problemas internos da igreja. A gente não vai cometer o crime de abafar crimes sexuais, essas coisas. Vai para a justiça. Cometer o crime, vai responder pela justiça. Mas a pessoa vai responder, porque senão a gente vai estar guardando um bandido no nosso meio. Mas estou falando eu e Fran. Não, eu vou processar, né? Você vai pagar na justiça. Isso é muito feio no meio da igreja.
colocar na Bíblia que esses três exemplos para a gente não ficar espiritualizando a situação, né? Não pode fazer isso, né? Por exemplo, o eloquente, né? Quando você defender Paulo, a gente viu aqui, uma pessoa eloquente, mas que ficou calado, Jesus. Uma pessoa que, por exemplo, estava no seu direito, Pedro, porque isso aqui para a gente hoje é uma legítima defesa. Jesus não era nenhum bandido. Então ele fez o que é uma legítima defesa, não é teologia. Pedro, a espada que eu feri, você era ferido. Então Jesus repudiou aquela ação e Pedro estava certo. Aos olhos da eu acho que nem legalmente ele estava certo, porque ele atacou um soldado. Então ali foi uma questão de revolta, de rebelião. Ele pecou porque ele errou por estar contra a vontade de Deus e contra o reino, porque Jesus nunca usou arma para fazer nada. Jesus não é um revolucionário. E quem fazia isso com um soldado era um revolucionário, então é quebrar uma regra. Né? Então ele estava indo contra um oficial. Então, lembrando que a legítima defesa, a Bíblia não proíbe a legítima defesa, né? Não proíbe, mas nesse caso não era. Nesse caso não era. Não entra a legítima defesa, porque ele não estava sendo atacado, ele nem ia ser preso. Na verdade, eles estavam procurando Jesus. Era injusto? Era. Mas legalmente, pela lei, o que é que justificaria Pedro, um coadjuvante, um terceiro, um seguidor, pegar uma espada e danar no. Agora, ele estava sendo cangaceiro ali. Ainda que seja justo, mas ainda assim Jesus foi levado para um julgamento, né? Ia haver um julgamento. Mas eu não apliquei lá agora, porque pra gente sim. tem a parte Sim, pra gente. Pedro. Pra gente. Entendi. Está com a razão, mas está literalmente errado, né? Entendi. É isso. Mas não vou dar um facão na orelha de alguém, não. O Evangelho, ele, entre nós, misericórdia, né? o Evangelho não está pautado em razão. O Evangelho está pautado em perdão. E é isso que muita gente ainda não entendeu. Então, quando algum irmão me ofende, né, então eu quero usar muita razão. Não, mas eu estou com a razão. O meu direito. Meu direito. Não, perdão, o Evangelho está baseado em perdão. Porque foi isso que nós alcançamos. Né? A gente pega a parábola do credor compassivo, né? Ele devia tanto dinheiro que era, não podia se pagar. E aí ele perdoou, o rei perdoou. Foi perdoado. Aí ele veio o conselho conservo, que era uma quantia irrisória, e ele não perdoou. E nós agimos assim às vezes, irmão. Deus perdoa os nossos pecados, só que quando os irmãos nos ofendem, tem alguma coisa que não, me desculpa, dá para passar, só que a gente se acha do nosso direito. Não, mas eu estou na minha razão. Não, é perdão, é evangelho, é perdão, não é razão. Porque nós não temos razão, porque todos nós somos. A forma mais fácil de você ser misericordioso é você lembrar do seu pecado. Tipo assim, se Jesus falasse, Fran, porque eu quero aquela pecadora, aquele pecador, PPP, Jesus, tá bom, vamos fazer um negócio agora. Eu penalizo aquela pessoa, mas eu peso os seus pecados também. E aí? Você aceita? Aí, né? Se você fizer essa autoanálise, aí vai, Caleb, vamos botar os seus pecados na balança. Talvez pese mais do que o do outro. Aí você vai, vamos botar os seus pecados na balança. Vamos expor a pessoa, mas eu vou expor os seus pecados também. Você aceita? Não, porque você também pecou. Então quando você olha para você aprende a ter mais misericórdia dos outros. A gente é muito Jonas, né? A gente não quer que Deus tenha compaixão do outro. Então a gente está pedindo, mas Deus faz justiça, mas está pedindo está pedindo vingança. E quando Deus usa de compaixão e de misericórdia, a gente se chateia. Fran quer falar, viu? Só depois falar. Pode falar, Fran. Fala, Fran. Assim, primeiro de tudo, o tribunal que levaram Jesus foi justo, né? Sim. Não podia acontecer daquela Não podia, exatamente. E dois exemplos que eu queria citar primeiro foi de uma pessoa, foi lá na igreja, um tempo atrás, graças a Deus foi um tempo atrás, muito tempo atrás. Fosse pro tribunal, foi? Tribunal do júri da igreja. Dois irmãos, eles se desentenderam, eu não sei como é que foi aquilo, eles se desentenderam. Né? Quando eu cheguei, o negócio já estava acontecendo, já estava rolando lá, né? Aliás, isso aconteceu mais de uma vez, mas enfim, eles se desentenderam e nenhum baixou a guarda. Nenhum nem outro, entendeu? E teve um que aconteceu, inclusive, no púlpito da igreja, né? E teve o irmão que chegou, chamou a esposa, pegou os filhos e foi embora. Ele disse, não, para mim tudo acabou. Chamou a esposa de novo, pegou os filhos, vamos embora, para mim tudo acabou. Isso não é o que está acontecendo. Né? Aí eu fico imaginando, um negócio desse acontece, é passado uma live, hoje em dia, né? Eu já imaginou.
na live. Não, eu tô dizendo, não, na época não passava, mas eu tô dizendo, já imaginou? Quer dizer que esse furdunço aconteceu no culto, na hora do culto? Na hora do culto, né? Olha, são pessoas que às vezes servem a Jesus, mas ainda deixam a carne dominar. Isso, nem cedia um e Nem cedia o outro. Né? E ele discutiu ali. Então, assim, foi uma situação que eu digo, meu Deus do céu. Mas aí os irmãos eram de culto, né? É. Por acaso, Não é pastor. por acaso, eu sei, eu acho que eu tô lembrando, eu sei desse ocorrido aí. Eu sei desse ocorrido Então, aí. Não entra em tantos detalhes. Não, né? Eu não preciso mais, eu lembro desse ocorrido. Então, assim, aconteceu. É bom porque eu não faço mentirosa, né? Lembro-se desse ocorrido. Então, assim, aconteceu mais 2 episódios parecidos, não foi, chegou a ser no púlpito, né? Foi dentro da igreja. Mas eu digo, meu Deus, imagina isso, a pessoa para pensar, tipo, eu vou me controlar aqui, porque não, tem pessoas que não são crentes. E estão aqui dentro da igreja, estão assistindo isso. Então, se a pessoa não se decidiu ainda para Cristo, ela está assistindo, está vendo aquele palco armado ali, a pessoa nem volta mais. Não, isso ainda foi elegante. Mas, mas esse episódio aí, Franco, esse episódio aí, por mais que nós discordamos de uma posição ou de algo do nosso pastor, ele é o nosso pastor. Então nós temos que obedecer. Não, Porque a gente tem uma geração de crentes rebeldes, insubmissos. Hoje que nós a gente se vê é o seguinte, pastor não manda em mim. De fato não, pastor de fato, da forma literal, o pastor não manda em você. Mas só essa sua frase já demonstra a falta de respeito que você tem com a sua liderança. Porque você poderia pelo menos respeitar. Se eu tenho que mandar em você, eu não sou líder. Líder não atrai pelo mandado. Né? Líder atrai pela influência, né? Pelo exemplo, né? Aí você citou esse exemplo, ficou até bonitinho. É lógico que é feio, né? Mas bonitinho. Teve uma igreja que eu passei. Eu acho que não sei se eu falei aqui, às vezes eu conto que eu acho tão engraçado, eu não vi. Eu acho tão engraçado isso, se não fosse. Eu acho engraçado porque é muito triste. Seria cômico se não fosse muito triste, né? Aí tinha a regente do Betel, o Betel cheio, né? E o conjunto de senhoras, né? Aí as senhoras vão levantar, o Betel levantar para cantar o hino. Aí o Betel cantou o hino que era o repertório das senhoras. Quando o Betel cantou, aí a irmã do conjunto de senhoras disse: "Ei, sim, é das senhoras", do hino do Betel. Vá assim. Foi mesmo. Não chegaram a isso, não. Isso. Não falou o palavrão, mas falou assim, de ferro, né? Um exemplo. Vá assim, na frente, olha só o temor dessa igreja. Na frente do Betel, na frente de novos convertidos, a regente do conjunto de senhora também era carnal, que não era uma mulher espiritual, se posicionava como uma, mas não era, não tinha testemunho, veste de santa, mas não era, regendo o conjunto. Você está cantando um conjuntinho de senhora. Aí a outra, que também não era boa peça, virou e falou: vá. Aí eu falei: gente, quem foi? Gente, cara, olha o nível da igreja. Olha, eu que ando em várias igrejas, eu passo por igrejas. Essa daí tá igual a Corinto. Mas presta atenção. Mas Deus não abandona nenhuma das suas igrejas. Deus, ele restaura a igreja. Tem igrejas que passam décadas dando trabalho. E é engraçado que vai passando de geração para geração, até ir purificando, é como uma onda. Mas tem igrejas que nascem bem e continuam bem. E floresce. Com exemplos, bons obreiros, bons crentes. Mas tem igreja, irmão, que é uma confusão nesse nível. E para você desconstruir, não é? Aí eu que passei em várias igrejas, já vi muita coisa. Né? Já vi muita coisa. E outra coisa que eu queria só também na colocação é a respeito de. Vamos finalizar, viu? Vamos finalizar. Também saber quem você está, tipo assim, perdoando. Não é questão de você delimitar perdão, né? Mas tipo assim, será que não chegou um tempo dessa pessoa passar por uma correção? Quando essa pessoa era tipo assim, exemplo, ela faz uma coisa com a Anaíse. Aí a Anaíse, não, eu vou deixar passar, pelo bem da igreja, vou deixar passar. Ela vem e faz comigo. Aí depois ela faz com ela. E depois ela faz com ele, faz com ele, faz com ele. E nunca para. E essa pessoa nunca para. Porque não há uma coerção, justamente por isso, porque a igreja, ela vai. Não é um crime, digamos assim, não é um crime sexual. Eu sei. Não é um crime. É um distrata as pessoas. Não é um crime que vai levar essa pessoa ao tribunal. Mas é uma coisa que está magoando, está machucando
Mas deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma... Tá ferindo a Tá ferindo. Mas deixa eu falar uma pergunta. Alguém, só para não tô minimizando não. Só por curiosidade. Alguém chegou para essa pessoa, alguma pessoa que foi ferida, falou: irmão, o senhor está me ferindo. Chegou. Certo? Isso aqui tá errado. Entendeu? Porque às vezes precisa isso também. Agora outra coisa também, né, cara? Esse caso foi levado à liderança? Não, já foi, né? Isso que ela já tá reivindicando. Então aí que tá, né? Aí a liderança. Aí tipo precisa assim, da posição, né? não, mas justamente isso. Não foi uma coisa assim Tão grave, aguenta. Mas eu acho que tem que aguentar mesmo. Se nenhum líder fez nada, mexer com isso só piora e deixa a igreja mal. Então é melhor, irmão, aguentar esse irmão espinhoso aí. Dessa pessoa até Sair. da igreja Isso. e para outro canto e ficar defamando a igreja. É, eu acho que é melhor a igreja suportar. Se nenhum líder tirou, mexer com isso só vai piorar. E vai adoecer a igreja. Não é bom não. Melhor aguentar. Amém? Muito bom conversar com vocês sobre isso. Por mim eu ficava. Vamos ficar de pé. É por isso que não vai estar no segundo. É, mas estamos precisando de líderes. Se Deus chamar, vai. Porque no caso desse, a pessoa faz mais 10 Pode vezes. encerrar. A liderança